Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz de vinhos da Adega do Pão. E hoje o episódio está especial para quem curte vinho italiano. É isso aí. Tenho certeza que quem conhece um pouquinho aí dos vinhos do País da Bota já deve ter ouvido falar de Piemonte. Você sabia que por lá tem 3 uvas clássicas? Porque isso funciona, né, no mundo do vinho mais ou menos dessa forma. Algumas regiões elas ficam muito atreladas a um tipo específico de uva. Isso acontece em Bordeaux, na França, na Borgonha, também na França, e não é diferente no Piemonte. Mas lá, a estrela regional, como eu disse, não é uma só, são 3. Dolcetto, Barbera e Nebbiolo. E hoje eu trouxe um vinho de cada uma delas para a gente degustar juntos. Ó que notícia boa! Então, bora lá! Antes de partir para a degustação aqui dos 3 clássicos de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o Piemonte, né? Essa é uma região no noroeste da Itália e ela não é só famosa pros italianos, ela já se tornou realmente uma referência mundial de qualidade. É uma região que está ali bem nos pés dos Alpes, super bacana de visitar, inclusive. Quem for fazer enoturismo na Itália, eu recomendo fortemente passar por essa região. Tem alguns vilarejos bem interessantes, bem bucólicos, e que fazem alguns dos vinhos mais interessantes que a gente tem no mundo todo. Tanto que, se a gente for pegar o maior ícone regional, que é conhecido como o rei dos vinhos, que é o Barolo, ele é feito lá no Piemonte com a uva Nebbiolo, e eu tenho uma garrafa para a gente degustar hoje aqui, então até o final do episódio será aberto um Barolo. Só que é interessante você saber que essas 3 uvas que eu mencionei, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo, apesar de serem muito famosas ali na região do Piemonte, cada uma tem o seu perfil. Então, se for para a gente simplificar, né, falar qual é a essência de cada uma delas. A Dolcetto, lá para os moradores do Piemonte, né, para os italianos que estão habituados com essa uva, ela é encarada como uma variedade mais para o dia a dia de quem mora por lá. É lógico que existem grandes vinhos feitos com essa uva, né? Isso aí é inegável. É uma uva que permite você produzir vinhos de alta gama, só que para os locais é a uva do dia a dia. A Barbera já tem o perfil de ser uma coringa gastronômica. O que eu quero dizer com isso? Versátil, muito versátil. Ela também vai fazer vinhos, desde vinhos mais de entrada para vinhos de alta gama, de alto padrão, só que independente da categoria do vinho, ela é versátil. Ela vai combinar com uma série de alimentos diferentes. É difícil uma pessoa que não goste da uva Barbera e é difícil um alimento que não fique tão interessante assim com ela, que não combine tão bem, tá? Então, uma uva fácil. É a coringa gastronômica. E a Nebbiolo, aí sim a gente está falando da mais icônica do Piemonte, que é a criadora do Barolo, e ela tem um perfil para vinho de alta gama e vinho de guarda, vinho com potencial de guarda. Então são aqueles vinhos que você pode esquecer na sua adega, eles vão ganhar muito com isso, vão evoluir dentro da garrafa e tem alguns vinhos feitos com essa uva que vão durar 30 anos, 50 anos. Então assim, é uma uva interessantíssima. Não é todo mundo que acaba gostando dela, porque ela tem um perfil bem rústico, mas eu sou fascinado e a gente vai abrir aqui, eu vou te apresentar as principais características, mas então vamos começar do começo, com o nosso queridíssimo Dolcetto. Deixa eu apresentar aqui para vocês o rótulo. Esse é um rótulo elaborado pela Cantini del Borgo Reale, ou Borgo Reale para os mais íntimos. É uma vinícola super tradicional do Piemonte. Todos esses vinhos, inclusive, né, que a gente vai apresentar hoje, são elaborados por essa vinícola e estão disponíveis na Adega do Pão. Então já fica a dica para você. Você pode encontrar esses vinhos tanto nas lojas como no app ou no site, da forma que você preferir. Eu sempre deixo o link aqui no descritivo, tá? Então esse daqui é um 100% Dolcetto. Ele é um DOC do Piemonte. E eu já adianto, olha, que ele é seco, safra 2023 com 12,5% de álcool. E o que a gente pode esperar da uva Dolcetto? Uma coisa é certa, ela não é doce. Apesar desse nome, não confunda, tá?
Esse nome não vem porque a uva é doce, tá? Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, é muito comum você encontrar vinhos elaborados com essa variedade extremamente secos, extremamente secos. Só que a concentração de tanino não é tão alta quanto a dos outros dois. Então, já imagina aí que se eu tô falando que é um vinho super seco e ele não é tão concentrado em taninos como os outros dois, imagina o que vem pela frente, né? Realmente, a sensação no paladar, né, que o tanino causa é uma sensação de adstringência. Sabe a banana verde? Quando você morde uma banana verde? É aquela sensação. É óbvio que no vinho é muito mais elegante do que uma banana verde, né? Existe um trabalho enológico para aveludar esse tanino, para deixar ele muito mais palatável, deixar ele parecendo uma seda mesmo no nosso paladar. Só que é interessante você saber que os vinhos do Piemonte, eles têm essa característica, tá? Dificilmente você vai encontrar um vinho mais doce ou um vinho extremamente frutado vindo do Piemonte. Não, lá a característica é vinho mais rústico. Especificamente a Dolcetto até vai conseguir apresentar alguma nota ali de fruta, uma fruta silvestre, lembrando a amora, uma cereja, só que quase sempre vai surgir também referência aromática de especiaria, um toque de flor. Então o que eu quero dizer com isso é uma mistura de fruta com toques mais rústicos, só que numa escala de leveza, de mais delicadeza. E é isso que faz esse vinho ser o escolhido para a mesa piemontesa, né? Ele não é um vinho que briga, eu acho que é muito pelo contrário, ele é um vinho que é fácil, é um vinho de teor alcoólico, na maioria das vezes, mais baixo, como é o caso desse daqui. Então, ele vai bem para uma ocasião mais informal, ele não pede uma situação especial, sabe? E até com relação às harmonizações, eu acho que elas vão muito nesse caminho também. Se a gente for parar para pensar, é um vinho que fica excelente com pizza, com massa com molho de tomate, ou um bom carbonara, tenho certeza que tem muita gente aí que deve gostar, ou até mesmo uma tábua de embutidos, né? Pensa ali num presunto parma, um salame, é aquele vinho que vai combinar, um vinho sem cerimônia. Tenho certeza, se você ainda não conhece essa uva, tenho certeza que você vai gostar. Para quem curte Pinot Noir, Gamay, Garnacha, é uma boa escolha, uma escolha segura. Prova o seu Dolcetto do Piemonte. Agora, vamos conhecer a Barbera. Chegou o nosso queridíssimo Barbera d'Alba, que também é uma denominação de origem lá do Piemonte e também produzido pela Cantini del Borgo Reale. A cor já tem um pouquinho mais de intensidade que o vinho de Dolcetto, que a gente acabou de provar. Um pouquinho não. O outro era um rubi translúcido, né? Um rubi com pouca profundidade. Aqui a gente está falando de um rubi profundo mesmo, né? Um vinho bem mais escuro de cor. E não é só na cor que a gente já percebe uma intensidade maior da Barbera. Olha aqui o teor alcoólico. 14%, né? Uma uva que amadureceu bem. Porque só lembrando, teor alcoólico tem a ver com a quantidade de açúcar que estava lá no fruto no vinhedo. Quando o fruto concentra bastante açúcar, depois ele passa pela fermentação alcoólica e aí as leveduras transformam esse açúcar em álcool. Então, se a gente pega um vinho com 14% de álcool, é sinal que essa uva amadureceu muito bem lá no campo. Ou seja, teve insolação, teve calor que ela precisava para amadurecer bem. E olha, além dessa cor mais intensa, a gente já sente também uma intensidade maior nos aromas. É um vinho vivo e, como eu disse, gastronômico. Para quem aí é fã de Merlot, de Sangiovese ou então de Carmenère, que são uvas tradicionalmente conhecidas por fazer vinhos de médio corpo e que são versáteis também do ponto de vista de gastronomia, eu tenho certeza que vai gostar muito de um 100% Barbera, tá? Mas muito mesmo. Essa uva, ela, se a gente for comparar com essas outras que eu mencionei, vamos pegar o caso da Merlot, né? A gente tem bastante aqui no Brasil produção de Merlot
Então acho que tem bastante gente aí que vai estar familiarizado com esse estilo de vinho. A Merlot, ela é uma uva de médio corpo, fácil de harmonizar, só que ela vai para uma característica de fruta, né, de intensidade de fruta. A Barbera, ela tem as mesmas características da Merlot para o nosso paladar. Vinho de médio corpo, com uma boa acidez, um bom frescor. Como eu disse lá atrás, vai combinar com uma série de pratos diferentes, né? Muitos, eu até vou dar umas dicas aqui hoje para vocês. Só que ela, além da fruta, assim como a Dolcetto, que eu acabei de mencionar, vai também apresentar toques rústicos, tá? Inclusive, além da framboesa, do morango, né? Que isso a gente sente aqui, eu consigo sentir também um toque mais terroso, uma especiaria, que vai desde uma especiaria picante até uma especiaria mais doce. Uma flor, o toque floral que a gente sentiu na Dolcetto também aparece aqui. Vocês perceberam como é um vinho complexo? Interessante isso, né? E tem outra questão. A Barbera, ela se dá muito bem com estágio em barrica de carvalho. Então é muito comum, mesmo lá no Piemonte, você encontrar vinhos com estágio em barrica de carvalho, e isso vai trazer ainda mais complexidade aromática para os vinhos, além de aveludar os taninos, né? Além de ajudar a deixar os taninos mais sedosos, porque o carvalho ele tem essas duas funções, tanto de deixar o tanino mais integrado na bebida, como de causar alguma interferência ali positiva nos aromas. O que você costuma sentir, que eu até consegui pegar um pouquinho aqui, é baunilha, né? A baunilha normalmente vem dessa influência do carvalho, e esse vinho aqui tem essa característica aí de uma nota de baunilha pro olfato. Bom vinho, viu? Bem interessante. No paladar, além das outras características que eu falei, né? Daquela ser um vinho de médio corpo, gastronômico, eu quero destacar também que eu adorei o fato de esse vinho aqui ter um final muito longo, um final prolongado. Ele mistura também a fruta com os toques mais rústicos, mas o final é longo, ele persiste no paladar, mais que o Dolcetto, tá? Então é isso. Quer um vinho mais leve? O Dolcetto. Quer um vinho de médio corpo, mais gastronômico? Aí eu acho que o Barbera vai fazer mais o teu perfil. Quais seriam as dicas pra gente combinar aqui de comida, hein? Coloca aqui pra mim nos comentários. O que você acha que ficaria bom com um bom Barbera? Esse aqui tá fácil, vai? Mas eu tenho algumas para te passar. Lasanha bolonhesa. É isso aí. Uma boa lasanha bolonhesa da nona. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Porque pensa comigo, se o outro vinho pedir uma massa mais leve, aqui a gente já ganhou um pouco de estrutura, então a gente pode trazer isso também no alimento. Outro prato legal, qualquer tipo de corte suíno grelhado. O corte suíno também tem ali médio corpo e tem gordura. E eu acho que a acidez, o frescor da Barbera vai combinar demais, né? Se for uma leitoa pururuca ali, né? Ou a própria panceta mesmo, vai ficar delicioso. E para fechar, uma polenta cremosa com ragu de carne. É isso. É só isso que você precisa e não sabia. Agora a gente chega no vinho mais clássico do conteúdo de hoje, que é o Barolo. Vamos lá? Ó, a garrafa parece até mais pesada, nem é. Mas só por esse nome aqui, Barolo, já deixa essa garrafa com mais peso, né? Como eu disse, também é um vinho da Borgo Reale. Esse daqui já é um DOC G, né? É a denominação de origem controlada e garantida. Ou seja, a gente está falando do que existe de ápice da denominação de origem que a gente tem na Itália, né? DOC G, ou DOCG, é o ápice de tudo que existe de legislação para o vinho dentro da cultura italiana. Ele também tem 14% de teor alcoólico, uvas bem maduras, como o anterior, só que os outros vinhos eram da safra 2023, e aqui, como faz sentido, já é um vinho da safra 2020, porque Barolo demora mais a chegar no mercado, e isso é uma exigência da denominação de origem, tá? Então, olha só para você saber, um envelhecimento mínimo do Barolo, né, de qualquer Barolo tradicional, tem que ser 3 anos no produtor, sendo que desses 3 anos, 2 anos são obrigatórios em barricas de carvalho, tá? Se o Barolo for reserva, aí o tempo sobe para 5 anos mínimos no produtor.
que isso significa, né? Tô até falando tudo isso antes de abrir a garrafa. Que é um vinho que ele precisa descansar na garrafa para chegar mais pronto para ser consumido. E quando você abre, você também precisa descansar bastante esse vinho. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou abrir essa garrafa. Vou deixar ele aqui na minha taça descansando. Vou sair, vou voltar e vou continuar apresentando o vídeo. Porque é um vinho que pede isso. Ele pede tempo para respirar. E a gente precisa respeitar ele. Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Já volto. Voltei. Vamos lá, vamos lá. Barolo é isso. E olha, já fica a dica para você, né? Quem não tem decanter, pode fazer isso que eu fiz. Deixa na taça mesmo. O efeito vai ser o mesmo. Então, o vinho só precisa de tempo para respirar. Mas por que eu disse isso? Porque se você não fizer isso, os aromas vão ficar mais fechados ali dentro do líquido e você não vai curtir todo o potencial que um Barolo tem para te apresentar. Então é isso, né? Alguns vinhos têm esse perfil, são vinhos mais sérios, vinhos que normalmente você vai colocar em uma ocasião mais especial. O Barolo é um desses vinhos. Até quero mostrar para vocês uma coisa que é muito emblemática da uva Nebbiolo, que é a cor que ela deixa nos vinhos. Deixa eu até pegar o papel aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha só. Me disse não é a coisa mais linda. É, né? É muito bonito. É um granada. E isso é típico da Nebbiolo com envelhecimento, com amadurecimento. O centro fica um rubi atijolado, envelhecido, e o halo fica bem granada, um âmbar, né? É muito bonita essa cor. É um clássico, um típico Nebbiolo. Tchau, papelzinho, muito obrigado. Agora, com relação aos aromas, né, depois desse vinho ter respirado bastante, o que eu sinto aqui é uma mistura muito complexa, muito complexa. Parece que são vários elementos juntos, nenhum se destacando mais que o outro. Eu acho que eles estão todos em harmonia, mas lembrando principalmente alcaçuz, rosa seca, tabaco, cogumelos e frutas vermelhas maduras. Você viu como é diferente? Você viu como muda, né? Eu acho que do ponto de vista aromático, é difícil esse vinho não agradar. Eu acho que ele é fácil de agradar. A grande questão é no paladar. Ele mostra muito mais a astringência de tanino. Então, para que você consiga degustar um Barolo que já esteja com os taninos super aveludados, é de 5 anos para cima, né? Então, aqui eu estou falando do início do estágio ideal de consumo de um Barolo. É só o começo. Então, é aquele vinho realmente que pede mais tempo. O final de boca dele é absurdo. Não é longo, é absurdo. Porque ele fica... parece que ele envolve o nosso paladar, né? Parece que a gente fica aqui sentindo ele por muito tempo depois que deu o gole. A acidez é nas alturas, porque também é um vinho gastronômico, assim como os outros, ele também é gastronômico. E o tanino é a questão que não vai agradar todo mundo. A gente sente realmente, como eu disse, a astringência do tanino, é uma concentração de tanino que a gente nem espera com essa cor, porque ela engana, né? É uma cor mais clara que o Barbera, que a gente acabou de degustar, só que aqui eu sinto mais concentração de tanino, né? Então, realmente, esse é o perfil de um Barolo clássico, muito bem feito pela Borgo Reale. Eu até deixaria esse vinho aqui, para quem se interessou, eu acho legal ter uma garrafa para guarda, tá? Porque eu acho que é um vinho... Acho não, tenho certeza, que é um vinho que vai durar muito tempo na adega de quem tiver um exemplar desse. E gostei muito da safra de 2020, tá? Impecável este vinho aqui. E as harmonizações? O que a gente combina com ele? Um bom ossobuco. Aí sim, mas aquele ossobuco que vai ficar espetacular. Um risoto de funghi porcini.
né? Porque o toque terroso do Fung vai ser legal, vai combinar com essas notas mais terrosas que esse vinho traz também. Carne de caça e prato trufado, né? Qualquer prato com trufa. Até eu não mencionei antes, mas trufa é um descritivo aromático típico de Barolo, tá? É muito comum a gente sentir trufa em aroma, em sabor de Barolo clássico. Então, pratos com trufa também vão ser uma boa pedida para você combinar com um legítimo Barolo elaborado com a uva Nebbiolo. Agora me diz, gostou dessa degustação de hoje? Eu adorei de verdade. Muito bacana ter esses exemplares disponíveis na Adega do Pão, né? São exemplares clássicos, cada um para o seu momento, para o seu estilo. A Dolcetto, leve, descomplicada. A Barbera, versátil, gastronômica. A Nebbiolo, clássica, elegante, de guarda. Então, assim, são vinhos muito especiais. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no episódio. Toda semana a gente traz conteúdos novos para vocês. E até a próxima. Agora conta para mim, qual desses aqui te agradou mais conhecer? Você já conhecia? Já provou algum deles? Conta aqui nos comentários. E até a próxima, hein? Cheers! Valeu!